Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que graça, que bênção podemos estarmos aqui. Vamos abrir juntos livro de Gênesis, capítulo 37. Nós estamos dando seguimento a essa série de mensagens chamada Caminhando no Vale. E nós queremos dar uma perspectiva cristã e bíblica acerca do sofrimento. Semana passada, pastor Flávio nos conduziu e nos mostrou qual é o consolo, aonde o cristão encontra consolo em meio ao sofrimento. Hoje, nós vamos ver a soberania de Deus e o sofrimento. Como uma percepção clara e grande e exaltada da soberania de Deus é fundamental para a gente conseguir lidar com o sofrimento. Portanto, eu quero conduzir os irmãos na história desse homem chamado José do Egito, capítulo 37. A história de José é uma história brilhante. O autor bíblico destinou 14 capítulos inteiros para narrar a história de José. Então, se você tem algum compromisso depois do culto, pode desmarcar que nós vamos até meia-noite, tá bom? Brincadeira. Nós vamos apenas dar um passeio panorâmico na vida desse homem, tentando ver através da vida desse homem e olhando para a nossa própria vida, como uma percepção clara da soberania de Deus é fundamental para lidar com o sofrimento. Eu quero ler com os irmãos do verso 23 até o verso 36 do capítulo 37, a título de introdução, e depois nós entraremos panoramicamente até o capítulo 50, se Deus quiser. A história de José é contada pelo autor bíblico. José era um dos irmãos mais novos de uma grande família do patriarca chamado Jacó. E José, diz a Bíblia, era o filho amado de Jacó, seu pai, o filho da sua velhice. E a Bíblia diz então que Jacó amava tanto José que ele fez uma túnica talar, como uma forma de honrar o seu filho, como uma forma de como ele respeitava e confiava no seu filho. E por tudo isso, o ódio dos seus irmãos contra José cada vez crescia mais. Então diz a Bíblia que certa vez Deus começou a revelar para José através de sonhos o que ele iria fazer no futuro, na frente. E José, ao compartilhar esses sonhos com a sua família, com os seus pais, com os seus irmãos, diz o texto bíblico que o ódio dos seus irmãos começou a crescer cada vez mais, a inveja começou a crescer cada vez mais, e de repente diz a Bíblia que eles nem mais conseguiam falar pacificamente com José, porque a inveja e o ódio era muito grande. E então eles arquitetam um plano de matar José. Os irmãos de José mais velho criam então uma celeuma para pegar José e matá-lo. E diz o verso 23 o que aconteceu. Mas logo que chegou José a seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, que o seu pai tinha lhe dado, e tomando-o, lançaram numa cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram com Judá. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de pratas aos ismaelitas, e estes levaram José como escravo ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou suas vestes. E voltando aos seus irmãos disse: não está lá o menino, e eu para onde irei?
Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai Jacó. Eles disseram: ora, achamos isto, vê se não é ou não é do teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes num clamor, e se cingiu de pano de saco e lamentou a morte do seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado, disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a um homem chamado Potifar, oficial de Faraó, comandante da sua guarda. Essa é uma daquelas famosas e grandes histórias da Bíblia. A história de um menino, um pastor de ovelhas de Canaã, que passou por todo o sofrimento, mas no final se tornou o segundo homem mais importante da nação do Egito, a nação mais poderosa do seu tempo. Geralmente, quando essa história é contada, é falada sobre a história de um menino pobre que ficou rico, de um menino que teve um poder, uma capacidade de superação, que conseguiu conquistar a vida e foi bem sucedido. Nem mesmo Neymar, em toda a sua glória, se compara com José do Egito. Mas uma coisa curiosa é que quando nós olhamos qual foi a real intenção do autor bíblico de destinar 14 capítulos para a história de José, o autor bíblico, na verdade, não quer que nós fiquemos entusiasmados com a vida de José e como ele foi bem sucedido e com a sua capacidade de superação. Na verdade, essa história não é a história de José, é a história do Deus de José. Essa história não diz respeito tanto à capacidade de José de enfrentar o sofrimento, mas à admirável soberania de Deus, de guiar a história do mundo e a história de José, inclusive na bagunça do pecado humano, cumprindo todos os seus propósitos. Essa história é a história da soberania de Deus. Soberania de Deus é um dos atributos mais importantes para que eu e você, meu irmão, possamos lidar com o sofrimento. De tal maneira que o nosso sofrimento, guarde isso, sempre será proporcional à nossa compreensão da soberania de Deus. Quanto mais uma visão exaltada de Deus e do seu governo do mundo, mais nós lidaremos bem com o sofrimento. Mas uma visão baixa, pequena de Deus, mais lidaremos pior com o sofrimento. O teólogo Arthur Pink, ele define a soberania como o supremo exercício do governo de Deus de controlar todas as coisas. Dentro da Escritura, e para Pink, dizer que Deus é soberano é dizer que Deus tem o poder de controlar, de governar e guiar todas as coisas a fim de cumprir os seus propósitos. De maneira que dizer que Deus é soberano é dizer que nada e nem ninguém pode impedir Deus de cumprir aquilo que Ele decretou. Charles Spurgeon, falando sobre a soberania de Deus, tenta ser um pouco mais palpável. Ele diz, nós temos um ditado que diz assim, né? Deus escreve certo por linhas tortas, mas isso não é bíblico. Spurgeon diz, Deus sempre escreve com uma pena que nunca erra. Ele fala e sempre fala com uma voz, com uma língua que nunca falha. E Ele sempre age com uma mão que nunca falha. Compreender isso no meio do sofrimento, meus irmãos, é fundamental
para a gente conseguir as duas virtudes necessárias para enfrentarmos o sofrimento: sabedoria para lidar e esperança para continuar. Cada cristão, e nós vamos ver isso na história de José, precisa de sabedoria para lidar com o sofrimento, mas também de esperança para poder continuar. E é isso que a história de José vai nos contar. A história de José tem 4 grandes eventos. E uma das coisas fantásticas na história de José é que nos 4 grandes eventos da sua vida, os 4 grandes sofrimentos, os momentos de tensão que ele passou, José não olhou para dentro dele mesmo, porque senão ele só encontraria a amargura e ele seria guiado pelo ódio. Ele poderia olhar para as circunstâncias adversas, difíceis, mas se ele olhasse para as circunstâncias, ele ficaria paralisado. José decidiu olhar para cima, para o Deus que governa a história e governa a sua própria história. Então ele conseguiu sabedoria para viver e esperança para continuar. Portanto, eu quero ver com vocês 4 lições de como José conseguiu olhar para a soberania de Deus, e isso foi determinante para ele lidar com o seu sofrimento. A primeira está no capítulo 39. José se apoia na soberania para não pecar contra Deus. José se apoia na soberania para não pecar contra Deus. A história continua. E nós sabemos que José tem passado tempos difíceis. Ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi humilhado pelos seus irmãos e vendido como se fosse um escravo. Fez uma longa viagem. Está longe de casa, longe de tudo e de todos, de tudo aquilo que ele ama. Num lugar estranho, de uma língua estranha, com pessoas estranhas. Mas diz a Bíblia que Deus está governando a história de José, e ele vai dar numa casa desse homem chamado Potifar, que era um dos oficiais do Egito. Lá, José começa a servir como escravo, e Potifar começa a confiar nele, e então Potifar lhe dá algumas atribuições, e José agora consegue algum pouco de alívio. Mas a história muda mais uma vez, porque a mulher de Potifar agora põe os olhos nele, e quer se deitar com ele. E nesse momento, José agora tem que lidar não apenas com o fato de que ele está longe, não apenas com o fato que ele sente a amargura do que os irmãos fizeram contra ele. Agora José tem que lidar com o fato de que ele está lidando com uma tentação. Uma mulher atraente tenta seduzi-lo. José também tem que lidar com o fato de que talvez ele possa romper com o compromisso que ele fez com o seu patrão Potifar. Mas José não apenas lida com isso, mas ele também lida com o fato de que ele sabe que essa mulher não é confiável, essa mulher não é flor que se cheire, por mais que talvez ela tenha um bom perfume, e que se ele for contrariá-la, ele pode se encrencar. É uma situação difícil, de tensão. Talvez na cabeça de José, ele pudesse pensar: agora que eu estou longe de tudo e de todos, e que ninguém está me vendo, eu vou chutar o pau da barraca. Talvez José pensasse: eu vou dar vazão a toda a minha amargura, a minha dor, e agora eu não quero saber de ninguém, eu vou viver a minha própria vida aos meus próprios olhos. Mas olha o que diz para mim o verso 8, olha o que o texto diz no verso 8. Ele, porém, recusou-se a se deitar com ela, e disse à mulher de Potifar: tem-me por mordomo o meu senhor, e ele não sabe do que há em casa, porque tudo o que ele tem me passou às minhas mãos, ele confiou a mim. Não há ninguém maior do que eu nessa casa, e ele não me vedou nenhuma coisa, a não ser a ti, porque és sua mulher. Agora diz José: como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Geralmente, pessoas que estão passando por sofrimento querem logo aliviar a sua dor. Pessoas que estão sofrendo, às vezes, elas usam do sofrimento como um palco para dar vazão aos seus desejos mais profundos.
a fim de que, dando vazão aos seus desejos, elas acham que vão encontrar algum tipo de alívio, de consolo. Pessoas que estão sofrendo geralmente usam do sofrimento para justificar a sua frouxidão moral, a sua falha de caráter. E elas se blindam dizendo: você não sabe o que eu estou passando, você não tem ideia do que eu estou vivendo, do que eu vivi, você não tem o direito de dizer para mim o que eu tenho ou não fazer. Eu vou fazer isso, eu preciso de pelo menos alguma coisa na minha vida que me dê alguma alegria, porque a minha vida está acabada. Mas José não é esse tipo de pessoa. Como um comentarista disse, José está naquele seleto grupos de homens que resolveram não viver conforme os padrões do seu mundo. José poderia olhar para dentro dele e se justificar e dizer: eu vou sim passar por cima do que for. José poderia olhar para as circunstâncias e dizer: o que me impede? Já estou no buraco mesmo, agora eu vou sambar na lama. Mas José olhou para cima. José confiou e acreditou e teve uma compreensão que não importava onde ele estava, nas campinas de Canaã, ou como um escravo no Egito, Deus continuava sendo Deus e ele continuava vivendo diante da face de Deus. José sabia que Deus continuava guiando a sua história. E que talvez ele não entendia o porquê Deus tinha feito isso com ele, mas José sabia que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, a fim de se fazer forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Talvez como Martinho Lutero, quando perdeu a sua filha pequena, e teve uma crise de fé, e depois de olhar para Deus, ele disse: eu não sei por quais caminhos eu andarei, mas eu confio no meu guia. Eu confio que Ele continua guiando a minha história. A percepção da soberania de Deus ajudou José, no meio do seu sofrimento, a não pecar contra Deus e nem pecar contra o próximo. Ele não deixou com que isso fosse uma pedra de tropeço e nenhuma justificativa para a sua frouxidão moral. É incrível porque quando você olha a resposta de José, como a soberania de Deus fez nutrir no coração dele virtudes fantásticas, poderosas, para ele aguentar no meio do sofrimento. Primeiro, a soberania de Deus, o fato de ele ter a convicção de que Deus continua com os olhos posto nele, trouxe a José sabedoria. José não agiu antes de pensar, ele pensou antes de agir. Geralmente pessoas que estão no sofrimento, e principalmente para nós, aqueles de nós que temos um temperamento mais explosivo, somos mais voltados para as emoções, nós geralmente somos impulsivos. E o sofrimento pode ser um palco para colocar a gente em lugares, em situações que são perigosas. Mas José, olhando para Deus, para a soberania de Deus, fez com que ele parasse, ponderasse, avaliasse a situação e tomasse de convicções para ele tomar decisões acertadas. Mas não apenas isso, a soberania de Deus também deu a José lealdade, fidelidade. Quando ele responde para a mulher, ele diz: olha, o teu marido, meu senhor, confiou tudo nas minhas mãos, por acaso você acha que eu vou decepcioná-lo? Ele foi leal a mim, ele foi bondoso comigo, como eu cometeria tal maldade contra ele? José sabe que ele não apenas tem uma responsabilidade com Deus, porque o amor a Deus leva ao amor ao próximo. E por isso que José pôde ser fiel ao seu patrão. Mas não apenas isso, a soberania de Deus também deu a José temor. Temor. Temor é aquele ímpeto da alma de você ter uma consciência de que pecar contra Deus é grave.
Uma pessoa que não tem temor é aquela pessoa que minimiza o pecado e diz: eu vou fazer isso, não tem problema, depois eu resolvo. Mas uma pessoa que tem temor a Deus, ela sabe quem Deus é e sabe quanto o pecado ofende a Deus e quanto o pecado pode estragar a sua vida e a vida das pessoas ao redor. Tanto que em toda essa história ele termina dizendo: como eu poderia pecar contra Deus? A soberania de Deus fez com que José, no meio do seu sofrimento, não pecasse, porque ele foi sábio, porque ele foi leal, porque ele foi temente a Deus. Temente a Deus. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Eu não sei você, mas eu tenho uma tendência de, quando as coisas não estão muito bem na minha vida, de querer chutar o balde. E nós temos muitas maneiras de fazer isso. Às vezes, quando as circunstâncias não estão bem, o nosso coração busca lugares de fuga. Alguns de nós vão para a comida, chutamos o pau da barraca comendo. Eu lembro um ano aqui em Foz do Iguaçu que eu estava cansado, as coisas não estavam do jeito que eu gostaria, as coisas estavam meio atribuladas, e eu ia 2, 3, 4 vezes por semana comer hambúrguer, sorvete e um Trento. Sabe o que é o Trento? Chocolate, né? E eu fui engordando, e um dia minha mulher olhou para mim e disse: misericórdia. Ela falou: o que está acontecendo com você? E eu lembrei que eu estava usando do sofrimento, usando do fato que eu não estava contente com a situação em que eu me encontrava, para dar vazão a desejos, buscando na comida, em outros lugares, a fuga para a minha alma. Eu estava em pecado. Outros de nós vão para as compras, estouramos o cartão de crédito, vamos no shopping, passamos do orçamento, escondemos coisas, compras que fizemos. Outros de nós vai para a imoralidade sexual, achando que dando vazão a desejos sexuais vão encontrar alívio. Irmãos, aprendemos com José. No meio do sofrimento, é momento de parar. É momento de lembrarmos que ainda continuamos diante da face de Deus. É momento de lembrarmos que não existe nada que irá nos consolar, a não ser que exercitamos fé, não na comida, não no dinheiro, não no sexo imoral, mas nas promessas de Deus para a nossa vida. É assim que nós encontramos consolo, é assim que nós encontramos sabedoria para viver, porque no meio do sofrimento nós podemos magoar muitas pessoas ao nosso redor. No meio do sofrimento nós podemos magoar as pessoas que estão cuidando de nós, podemos magoar pessoas que foram leais a nós, porque nós usamos do sofrimento como um palco para a frouxidão moral e para justificar o nosso pecado. Não podemos ser assim. Temos que aprender como José. Quando o sofrimento bater, é hora de nós provarmos qual é o tamanho do Deus que nós servimos e que seguimos. Quando o sofrimento bater, é hora de nós provarmos se as músicas que cantamos na igreja, nós cantamos de coração ou da boca para fora. Na hora do sofrimento, é a hora de nós provarmos aonde nós vamos buscar consolo. Esses dias, eu fui fazer o culto doméstico com meu filho Heitor, e ele disse para mim: por que, papai? E eu falei para ele: filho, todas as noites nós oramos, porque o cristão sempre tem aonde buscar um refúgio. Porque um discípulo de Jesus e um filho de Deus sempre tem a atenção do Pai Celeste. Nós sempre temos para onde correr. Por isso que nós oramos todas as noites. José aprendeu essa lição. Ele se apoiou na soberania para não pecar contra Deus e nem contra os outros. Mas a história segue.
E José vai nos dar uma segunda lição. José se apoia na soberania, agora para servir com excelência. Olha comigo o final do verso 39. Aquela mulher desgraçada não se contentou com a recusa de José e fez um plano maquiavélico para prejudicar José. Ela tenta agarrar o rapaz de maneira que ele tem que literalmente fugir. E ele foge, e não bastasse, essa mulher agora cria uma mentira para Potifar e coloca na conta de José, dizendo que ele tentou abusar dela. É para acabar, não é, meus irmãos? É para acabar. Potifar acredita nessa história, nessa injustiça, e fica irado contra José. E agora José vai direto para a prisão, no cárcere. E o drama da vida de José aumenta. Porque se antes ele foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo, agora ele é alvo de uma injustiça de uma mulher perversa e agora é um presidiário, preso. E talvez eu e você podemos pensar, agora não, ninguém aguenta esse tipo de coisa. José agora vai virar um homem amargurado, José agora vai virar um homem cheio de ódio, que vai ficar isolado na sua cela, que não vai pensar em ninguém e que não quer saber mais de ninguém. E talvez José pudesse cantar aquela música famosa, tô nem aí, tô nem aí. Mas olha só o que diz comigo o verso 21. O Senhor, porém, era com José. Escute de novo. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor Yahweh era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor o fazia prosperar. A segunda lição que José nos dá é que ele se apoia na soberania de Deus para servir com excelência no meio do sofrimento. Como eu falei, José poderia se fechar, geralmente pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão passando pelo sofrimento, e não é um sofrimento do tipo doença ou crise financeira, mas um sofrimento de alguém que fez algo contra ela, de uma injustiça, de uma mágoa, de uma ofensa. Geralmente essas pessoas se fecham, e elas têm duas posturas. A primeira, eu não vou mais pensar em ninguém. Certa vez eu ouvi alguém dizer para mim, uma coisa eu aprendi com a vida. E eu falei, fala que eu quero aprender também. E ele disse, eu aprendi com a vida, de que no fundo você só deve pensar em você mesmo. Porque quando você ajudar as pessoas, você vai perceber que ninguém está nem aí para você. Talvez José pudesse pensar nisso, e tinha razões talvez para pensar nisso. Eu ajudei as pessoas, só me lasquei. Eu amava os meus irmãos e olha o que eles fizeram comigo. Eu servi a casa de Potifar e olha o que essa mulher fez. Ele acreditou nela, inclusive. Mas José está naquele seleto grupo de homens que decidiram não viver conforme os padrões do seu mundo. C.S. Lewis tem uma frase incrível. Ele diz assim, quão monótona é a semelhança de todos os tiranos, mas quão gloriosa é a distinção de todos os santos. O que Lewis está dizendo é que quando você olha para o mundo, no fundo eles são todos iguais, todos os tiranos são iguais, o seu caráter é igual, mas há uma beleza naqueles que são de fato filhos de Deus. Eles se distinguem do mundo. Esse é José, que decidiu viver acima da média, porque pôs os seus olhos na soberania de Deus. José, não importava as circunstâncias que ele estava, ele continuava acreditando que Deus era Deus e estava guiando a sua vida.
Por isso que para José não importava se ele estava nas campinas de Canaã, na casa de um oficial ou numa penitenciária. Ele serviria a Deus e aos outros como alguém que está diante da face de Deus. E por isso ele se distinguiu. José, aquilo que estava nas suas mãos, não importava se era pouco ou muito, se tinha destaque ou humilhação, ele faria tudo isso para Deus. Serviria como se estivesse servindo a Deus, porque ele continuava acreditando que Deus estava na sua vida e na sua história. Diz o texto que o carcereiro ficou tão admirado com a excelência de José, que confiou a José a responsabilidade sobre todos os outros presos. Ele virou um líder na penitenciária. Não líder de uma quadrilha, nem de uma revolta carcerária. Um líder piedoso, que mostrava quem era o Deus que ele servia. Certa vez, Spurgeon conta uma história de que um seu amigo pediu para que ele aceitasse um dos seus filhos para ser seu auxiliar na igreja. E ele marcou com o rapaz dizendo 5 horas da manhã na frente da minha casa. E 5 horas da manhã, no dia marcado, o menino estava lá. Spurgeon foi atender o rapaz só meio-dia. E quando Spurgeon abriu a porta, prontamente o menino se colocou de pé na posição de sentido e olhou bem dentro dos olhos do reverendo Spurgeon. E Spurgeon disse: soletre para mim a palavra gato. E o menino encheu o peito e com todo vigor disse: G-A-T-O. Na verdade foi em inglês, mas eu não quero aqui mostrar minha habilidade. E o Spurgeon virou para ele e disse: você pode ir para casa, você foi aceito. Passados alguns dias, o pai do menino perguntou: Spurgeon, por que você fez isso com o meu filho? E por que você aprovou ele, dando a ele um teste tão simples? Então Spurgeon disse: o seu filho demonstrou grande paciência e mansidão me esperando aquela manhã inteira na porta da minha casa. Ele demonstrou também muita reverência, porque quando eu abri a porta, ele prontamente se colocou de pé na minha frente e olhou dentro dos meus olhos. Ele também demonstrou muita humildade, porque quando eu pedi para ele fazer uma tarefa tão simples como soletrar, ele se sujeitou a isso. E ele demonstrou grande excelência, porque quando ele falava, eu pude perceber que ele estava querendo mostrar para mim que ele queria dar o melhor. E Spurgeon disse: o caráter de um homem é provado nas mais simplórias e singelas atividades. Porque aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Eu acho isso brilhante, meus irmãos. José tinha entendido isso. José tinha entendido e aprendeu a viver contente. E essa é a aplicação para nós, meus irmãos. A verdade é que nós não conseguimos seguir José nesse caminho de piedade, porque no fundo nós achamos que estamos sendo injustiçados por Deus e achamos que Deus nos abandonou, mas José pôde olhar para a soberania de Deus e por mais que ele não entendia, ele continuava acreditando que Deus era o Deus da sua história. E por isso que para ele não importava se ele estava na glória ou de trás dos bastidores, se ele estava na fartura, na abundância ou na escassez, ele poderia dizer como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver em qualquer circunstância, porque eu estou vivendo como alguém que vive diante da face de Deus. E aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu farei para Ele com excelência, aqui e agora. Que tal você hoje parar de murmurar? Que tal eu e você hoje pararmos de nos vitimizar? Que tal eu e você hoje quebrarmos o nosso orgulho e sairmos daqui olhando para Deus
e na segunda-feira amanhã você ser o melhor naquilo que Deus colocou nas suas mãos, e você olhar para as pessoas à sua volta, lembrando que Deus te colocou nessa situação e de que você vai servir a Ele. A Ele. E se Deus te deu pouco hoje, você vai ser fiel no pouco. E se caber amanhã o Senhor te elevar e te colocar mais, você continuará servindo a Ele, o Deus que é o Deus da sua vida e da sua história. Mas a história continua. José vai para a nossa terceira lição. José continua olhando para a soberania, e agora ele se apoia na soberania para conseguir lidar com um dos dramas mais difíceis do ser humano, que é perdoar os seus ofensores. Vá comigo no capítulo 45, a gente dá um salto na história de José. A história se desenrola. Você pode ler ela em casa. Enquanto José estava no cárcere, por uma santa ironia divina, 2 oficiais de Faraó também estavam lá, um copeiro e um padeiro. E eles então têm um sonho. E José prontamente, com excelência, serve aqueles 2 homens. Ele diz: de Deus pertencem as interpretações, conta para mim o sonho que eu vou interpretar. E ele interpreta os sonhos, e do jeito que José interpretou, realmente aconteceu. O copeiro foi restabelecido à presença de Faraó, mas o padeiro foi executado. Mas diz a Bíblia que não bastasse tudo isso, o desgraçado do copeiro esquece de José. É para ter raiva, não é? Por 2 anos o cara esquece. E José tinha pedido ainda: não esquece de mim. Mas o desgraçado esquece. Mas José não é esse tipo de homem. Como eu falei, José não é um tipo de homem que está olhando para dentro dele mesmo, ele está olhando para cima, para Deus. Ele continua nutrindo a sua fé, que o Deus a quem ele serve é o Deus da história. Enquanto José continua servindo no pouco, no cárcere, mal ele sabe, Deus está dando um sonho aterrorizador para Faraó. Eu acho isso incrível. Talvez você não saiba, mas enquanto você está vivendo a sua vida simples, você acha que Deus está parado? Enquanto você lida com os seus dramas, clamando a Deus e servindo com excelência, você acha que Deus está dando gargalhada? Deus está trabalhando, meu irmão. É isso que ele fez com José. E então o copeiro se lembra de José e manda chamá-lo. Ele se barbeia, se prontifica, vai até a presença de Faraó, e como um sacerdote de Deus, o sacerdote é alguém que representa Deus perante os homens, como um sacerdote, ele interpreta o sonho de Faraó. E exatamente como José falou aconteceu: 7 anos de muita fartura, e depois 7 anos de muita escassez. Faraó se agrada e coloca agora José como o segundo homem mais importante do Egito, o administrador de todos os bens, o administrador de tudo que Faraó tinha. E José continua servindo com excelência a Deus, enquanto serve ao Egito. Mas um fato acontece. Mal José sabia, quando chega os períodos de vacas magras, de escassez, de fome, os irmãos de José, lá em Canaã, se levantam e tem que ir até o Egito para pedir comida, para comprar comida. E eles comparecem diante de José. E agora eu quero que você não perca o detalhe. Imagine você no lugar de José. Eles não te reconhecem. Diz a Bíblia que Faraó colocou José como governador quando ele tinha 30 anos. Já tinha se passado 9. É bem possível que José já tinha para mais de 40 anos. E quando ele teve o sonho, os historiadores dizem que ele tinha 14, 15 anos.
Quase 20 anos se passaram desde aquele sonho nas campinas de Canaã, em que ele viu que os seus irmãos se prostrariam diante dele. E agora, eu posso ver isso, um filme passa na cabeça de José. Não passaria na sua? E agora ele tem os seus irmãos diante dele. E talvez agora José pudesse, se ele fosse aquele homem que nutrisse amargura e ódio, ele teria toda a oportunidade agora de descer a pancada em cima dos irmãos, não é? Porque uma pessoa que nutre ódio e amargura e vingança, o tempo passa e ela só se alimenta mais. Mas olha comigo o que diz o verso 4, o verso 5. José, quando vê os seus irmãos, ele não consegue se conter. A soberania de Deus fez com que José se quebrantasse de compaixão, se quebrantasse de carinho, de amor. E diz o texto que ele grita em alta voz, que todos escutaram na casa. E ele chama os seus irmãos para perto dele para abraçá-los com lágrimas nos olhos. E disse José aos seus irmãos, verso 4: agora chegai-vos a mim. Eles se chegaram, então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Portanto, agora não vos entristeçam e nem se irritem contra vocês mesmos, por vocês terem me vendido para aqui, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Olha o verso 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Verso 8. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, mas sim Deus. É fantástico, meus irmãos. José decide não olhar para a sua amargura e nem para a ofensa que eles fizeram. Mas José sabe, como Arthur Pink e Spurgeon, que Deus escreve com uma pena que nunca borra. José sabe que nada e nem ninguém, e nem o pecado mais grosseiro, e nem o demônio mais endemoniado, tem o poder de frustrar os planos de Deus na sua vida. Por isso que ele se apoia na soberania de Deus, para perdoar aqueles que lhe ofenderam. Geralmente pessoas que caminham em amargura no meio do sofrimento, ela tem duas atitudes. A primeira, de esperar um momento para exercer a sua vingança. E José tinha todas as condições para isso. O curioso é porque algumas pessoas não exerceram vingança ainda, é porque ainda não tiveram uma oportunidade. Mas José, quando teve todas as suas oportunidades, ele olhou para Deus e tomou o passo mais difícil, que é perdoar. José talvez poderia tirá-los da sua presença de uma vez por todas e entregá-los à sua sorte, sabendo que eles iam morrer de fome. Mas José decidiu não olhar para aquilo que eles fizeram. Ele decidiu acreditar e se apoiar no fato de que ainda que aquilo que eles fizeram foi algo que lhe doeu, foi algo que lhe ofendeu, mas Deus continuava guiando a história dele. Uma das cenas que eu mais gosto no filme O Hobbit é que Bilbo, o bolseiro, é um pequeno anão, tipo eu. E ele não é aquele tipo estereótipo de um guerreiro musculoso, um belo espadachim, mas ele tem uma aventura. E o mago cinzento Gandalf dá uma espada para ele. E ele fala assim: eu não sou nenhum guerreiro. Eu não tenho a coragem de matar ninguém.
Mas de maneira muito sábia, Tolkien, o escritor, diz que Gandalf diz para ele: Bilbo, Bilbo, a coragem do homem não está em ter a força para tirar a vida de alguém. A coragem de um homem está na força de poupar a vida de alguém. O que Tolkien está dizendo e o que José também está nos dizendo é que preciso ter muito mais coragem, força e vitalidade espiritual para perdoar do que para se vingar. É preciso ser muito mais maduro, muito mais firme, muito mais crente para exercer misericórdia e graça e poupar alguém no seu coração. Porque qualquer fracote e covarde é capaz de tirar a vida de alguém na ira e no sofrimento, mas só os fortes, aqueles que estão olhando para Deus e cheios de virtudes, têm a valentia e a coragem para perdoar. José se apoiou na soberania para conseguir perdoar os seus ofensores. Deixa eu te perguntar, eu sei que tem pessoas na sua vida, e eu estou falando agora em nome de Deus aqui neste púlpito. Eu sei que tem pessoas na sua vida que você precisa perdoar. Eu tenho na minha. E meus irmãos, nós precisamos ser valentes, ainda que sejamos hobbits. Precisamos ser corajosos. Precisamos ser crentes. O Senhor Jesus disse: se vocês amam somente aquele que vos amam, que diferença faz? Qualquer um faz isso. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos. Você entende isso? E orem por aqueles que vos perseguem. Você entende isso? E diz Jesus, e assim vocês serão destacados e serão reconhecidos como filhos de Deus. Quem você precisa perdoar, meu irmão? Quem você precisa perdoar? Ou quem você já removeu da sua vida que você precisa restaurar? Que você precisa restaurar. Olhe para Deus, que continua sendo o Deus da sua história. Então você vai conseguir, no meio do sofrimento, perdoar aqueles que te ofenderam. Mas o texto vai para a parte final. Olha comigo o capítulo 50. José se apoia na soberania para não pecar contra Deus. Ele se apoia na soberania para servir com excelência. Ele se apoia na soberania para perdoar os seus ofensores. Mas agora ele vai para o passo final. E José se apoia na soberania para superar o seu passado. E essa, meus irmãos, particularmente para mim, é a mais brilhante lição que José nos dá. A história continua. E José não apenas perdoa os irmãos, ele abençoa toda a sua família. Ele chama o seu pai, ele chama os seus irmãos, chama os servos, galinha, porco, porco não porque era judeu, vinha todo mundo. Veio todo mundo. É capaz de ter vindo até uns vizinhos em cima, escondido no carro. Veio todo mundo. E José intercede pela sua família e pede para que Faraó lhe dê uma cidade inteira. E eles agora começam a viver ali e Deus abençoa aquela família inteira. Jacó, o pai de José, como a gente leu no texto do início, no texto de Hebreus, chama todos os seus filhos e abençoa cada um deles. Mas acontece que Jacó morre, o patriarca morre. E agora a consciência dos irmãos de José começa a pesar, a acusar. E eles pensam que José só tratou eles com bondade por causa do pai, para honrar o pai. E agora eles pensam, agora José vai descer a marreta em cima de nós. Não tem mais nada que possa impedir José. E os desgramados ainda, para não falar outra coisa, contam uma mentira. Eles dizem assim, olha, quando o pai morreu você não estava, mas ele prometeu para nós, para que você tratasse a gente bem. É para acabar, não é? Irmãos, família não é fácil, não é?
Quando um pai morre, todos os dramas familiares vêm à tona, não é? Tem que cuidar da herança. Começam acusações agora um contra o outro. Você nunca ajudou o pai. Você sempre deixou o pai. Você é um sem vergonha. Eu conheço você desde que você é pequeno. Papá. É um drama familiar que vem à tona. E os irmãos de José agora estão lidando com esse drama. E eles pedem para que José trate eles com bondade. E agora José tem que lidar com o último drama da sua vida, que talvez ele nunca pensou que teria que lidar. E sabe qual é? Ter que relembrar o seu passado. Tem que resolver conflitos que ele achou que tinha ficado para trás. É como se o passado que antes lhe assombrava agora volta como uma realidade que está diante dele e que continua ainda lhe chateando, lhe magoando. E novamente José nos dá uma lição, porque ele não olha para dentro de si mesmo. Se ele olhar para dentro de si mesmo, talvez ele encontre amargura e ódio. Se ele olhar para a covardia, a manipulação dos irmãos, talvez ele fique mais irado ainda, não é? Pô, nem agora, depois de que tudo que eu fiz, vocês aprenderam, cara. Mas José decide olhar para o único lugar que um crente deve olhar. Olhar para Deus. De que Deus continua sendo Deus. E guiando a sua história. E controlando o seu destino. Olha comigo como é que ele responde. No verso 19. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste um mal contra mim. Mas olha agora uma declaração de um homem de fé. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temam, portanto, eu sustentarei a vocês e aos vossos filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Geralmente, pessoas amarguradas têm duas maneiras de olhar para o seu passado. A primeira é olhar para o seu passado de maneira irreal, a fim de encontrar algum tipo de esperança, de conseguir lidar com isso. E pessoas que olham para o passado de maneira irreal tentam minimizar a ofensa, ou simplesmente abstrair a ofensa. Pessoas assim dizem: não, na verdade não foi nada, eu nem lembro muito bem. Vamos deixar isso quieto, tanto tempo já se passou. Pessoas assim, elas estão fugindo da realidade, porque elas acham que elas precisam distorcer a verdade, distorcer a realidade, porque elas não conseguem suportar o peso da ofensa. Mas outra maneira de olhar para o passado é sentir a dor, é olhar com realidade para o que aconteceu. A ofensa foi real, machucou, doeu. Mas geralmente pessoas que olham com realidade não conseguem encontrar esperança. Elas se sentem desesperadas, porque a dor parece ser muito maior. Mas José de maneira brilhante, conseguiu fazer algo que cada um de nós precisa fazer. Porque quando nós olhamos para a soberania de Deus na nossa vida pessoal, a gente consegue tanto olhar com realidade para o passado, mas com esperança e consolo para o futuro. Ele diz: vós intentaste o mal contra mim. Ele não nega o fato. Ele não minimiza a sua dor. E nem tira a responsabilidade do que os irmãos tinham feito contra ele. Ele diz: vocês fizeram o que era mal contra mim. Aquilo me doeu, aquilo me magoou. Eu tive que lidar com aquilo muitos anos. Ele olha com realidade. Mas olha como a soberania de Deus ajuda ele a não se paralisar, a não se amargurar, mas se libertar de tudo isso e continuar olhando para frente com esperança. Ele diz: mas Deus tornou isso em bem. José sabia
que inclusive os pecados dos seus irmãos que lhe doeram tanto, foram estratégicos para ele chegar onde ele chegou e para ele ser quem ele é. José sabia o que o apóstolo Paulo falou muito tempo depois: nós sabemos, estamos certos, que todas as coisas, todas, vão trabalhar juntas, cooperar juntas para o nosso bem, a fim de que nós sejamos a imagem de Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, deixa eu falar um negócio para você. Você precisa amar a história de Deus na sua história. Talvez José poderia dizer: por que Deus me colocou nessa família? Por que Deus me deu esses irmãos? Talvez ele pudesse dizer: por que Deus me deixou? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E ele sabe agora o porquê. As coisas que aconteceram na sua vida, meu irmão e minha irmã, eu vou dizer isso com muita seriedade e com muita clareza. Eu sei que doeram. Eu sei que te ofenderam e te magoaram. Mas nesta noite você precisa acreditar e confiar que inclusive essas maiores dores estão sendo usadas por Deus para que você se torne aquilo que um dia o Senhor destinou que você fosse. Para José e para um verdadeiro cristão, não existe a expressão "e se?", não existe. E se tivesse acontecido aquilo? E se tivesse ouvido aquilo? E se eu tivesse feito aquilo outro? E se não tivesse feito isso comigo? Não existe isso. Porque um crente sabe que Deus é aquele que governa o mundo, que Deus tem o poder de usar os pecados mais grosseiros e transformar isso em bem na nossa história. Um cristão sabe que não existiria outra maneira de Deus formar o que Ele está formando em nós, a não ser fazer a gente passar por aquilo que Ele destinou que passemos. José se apoiou na soberania de Deus para superar o seu passado. E à medida que a soberania de Deus foi se engrandecendo nos olhos de José, o seu passado foi diminuindo e o seu futuro foi brilhando e crescendo diante dos seus olhos. Você é um tipo de pessoa que ainda lida com as dores do passado? Você ainda é um tipo de pessoa que tenta minimizar o que aconteceu a fim de não encarar a realidade? Isso é uma fuga. Você é um tipo de pessoa que está sendo abatida e massacrada pelo passado? Faça como José, meu irmão, hoje à noite, e contemple o Deus de mão forte, que de maneira invisível está guiando a sua história. E como eu falei, você pode talvez dizer como Lutero: eu ainda não sei por quais caminhos o Senhor está me fazendo passar. Ah, mas eu confio nesse guia. Esse guia já foi aqui nesse lugar várias vezes. Ele está me conduzindo nessa história. E eu posso ter a esperança de que essa história, no final, vai ser belíssima. Vai ser belíssima. Para a glória dele. A soberania de Deus e meu sofrimento. Mas eu quero terminar com uma última aplicação. Volta os olhos comigo no verso 24 do capítulo 50. Eu prometi para mim mesmo que ia pregar 45 minutos. Não consegui. O final dessa história toda, meus irmãos, é maravilhosa.
é simplesmente surpreendente. José agora não é mais um menino pastor de ovelhas, nem mais um jovem carcerário, nem mais um adulto estadista no Egito. Agora ele é um velho. E José tem uma percepção da soberania de Deus que me assombra. Porque ele reúne os seus irmãos, ele faz um pedido para os seus irmãos. E olha que diz comigo no verso 24, ele diz: disse-lhe José aos seus irmãos, eu vou morrer. Tem gente que acha que vai ficar para titia, né? Tem gente que acha que vai durar a vida inteira. A vida vai passar, meu irmão e minha irmã. E se você não resolver os seus dramas, você vai virar um velho amargurado, que os seus netos não vão suportar brincar com você no domingo depois do almoço. Eu vou morrer. Mas olha o que ele diz: porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra. Para onde, gente? Para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vai visitar vocês aqui no Egito, aqui não é o lugar de vocês. E portanto vocês farão transportar os meus ossos lá para a terra que Deus prometeu. Sabe o que José está falando? Ele está dizendo o seguinte: vocês acham que esse povo vai ser abençoado por minha causa? Vocês acham que eu sou protagonista de toda essa história? Deus fez uma promessa a Abraão lá atrás, que contou para o meu bisavô Isaque, meu avô Isaque, que contou para o meu pai Jacó. E eu estava no dia que ele contou essa promessa, e eu acreditei nessa promessa. Nós não pertencemos a este lugar. Eu não sou um egípcio, e a bênção de Deus não está nesse povo por minha causa. E quando Deus visitar vocês, porque Ele é fiel, e cumprir a promessa que Ele prometeu a Abraão, vocês me levam junto. Levam os meus ossos, porque eu pertenço ao povo abençoado de Deus. Eu sei a quem eu pertenço. Eu pertenço à linhagem que Deus amou, que Deus estendeu a sua mão, e que Deus prometeu que jamais removeria da sua presença. E talvez você se pergunte: mas esse povo é muito abençoado? Esse povo é muito digno? Basta você ler o próximo livro para você saber que esse povo não vale nada. Basta você ler esse livro para você saber que esse povo é cheio de erro, é cheio de pecado, é duro de coração. E a pergunta que fica: como Deus pode abençoar esse povo? Como Deus pode invadir a história desse povo e abençoar esse povo, sendo que esse povo é um povo bagunceiro? Talvez você olhe para a sua vida. Eu não sou como José. Eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de erros. Se Deus olhar a minha vida para me abençoar e cumprir os seus planos na minha vida, pastor, eu tenho certeza, Deus vai fugir, Ele vai ficar escandalizado quando eu olhar para a minha vida. Essa é a minha história também. Meus irmãos, Deus abençoou a nação de Israel e vai continuar abençoando a minha e a sua vida, não porque nós somos dignos de merecer as suas promessas, mas porque um dia o descendente de Abraão, o perfeito e verdadeiro José, ele, a semelhança de José, foi vendido por moedas de pratas como escravo. A semelhança de José, ele serviu com excelência a todos que estavam à sua volta. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Porque ele, o verdadeiro José,
quando estava numa cruz, intercedeu pelos seus ofensores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A única razão de nós termos a certeza de que Deus vai nos abençoar e vai cumprir as promessas que Ele fez, por mais que nós tropeçamos e pecamos no meio do sofrimento, é porque Jesus Cristo, o verdadeiro José, morreu e viveu no nosso lugar, para conquistar o direito de nos colocar nessa descendência. Sabe qual que é a única diferença entre José e Jesus? Só tem uma. Deus preservou a vida de José para salvar a vida dos israelitas. Mas ao contrário de José, Deus sacrificou a vida de Jesus para salvar a minha e a sua vida. Portanto, meu irmão, você tem que sair daqui com esperança. Deus vai cumprir as promessas na sua vida, e Deus está conduzindo a história da sua vida para o destino que Ele quer. Como você pode ter certeza disso? Porque Jesus já morreu e ressuscitou, e quando você creu nele, você se tornou um descendente de Abraão. Você é alguém que as bênçãos de Deus estão sobre você. Creia nisso. Meus irmãos, a nossa vida é como a luz do sol pela manhã. Ele vai saindo por detrás dos montes, em pequenos raios, mas um dia se tornará dia perfeito, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus.